Prontinho, aí vamos. Live sobre Ponte de Wheatstone, segunda parte. Então, vamos lá. Dúvidas? O que tinha ficado para hoje, se eu não estou errado? A parte de propagação de incertezas. Tem que derivar, tem que propagar, e a comparação da propagação via Wheatstone e via Ohm é interessante. E que mais? E aplicações, já comentamos algumas coisas, mas como você pode usar essa ponte em vários outros circuitos dispositivos. Então, essencialmente é isso. Então, vamos lá. Dúvidas? Que enroscou aí? Nada? Professor, a ideia é fazer a incerteza para cada resistência, né? E depois montar um gráfico com isso? Propagar a incerteza para cada condição. Quer dizer, para cada voltagem que eu usei, eu tenho uma lâmpada diferente que exige um R, sei lá qual que é, 1, 2, 3, lá, variável diferente. Então, você tem lá, quem que é o variável? É o, nunca sei qual é qual. É o R1, eu acho que é a década. R1 é o variável. Então, você tem, para cada voltagem, 1, 2, 3 e 4. Bom, só que se você fizer a propagação, a teoria analítica, sem números, só com as letrinhas, você tem a equação geral, que é a função de R1, R2, R3, não, é função de R2, 3 e 4, a incerteza de 2, de 3 e de 4. Pronto. Então, para cada tensão, você vai calcular o valor da lâmpada com a incerteza. Fazer isso para Ohm, fazer isso para Wheatstone. E vai dar. E você pode até montar um gráfico que fica muito legal, por sinal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Estou vendo aqui, para ver se consigo aumentar. Não vou mostrar, não, senão vai perder a graça. Façam aí vocês. Quando vocês calcularem a propagação pela lei de Ohm e pela lei de Wheatstone, pela ponte de Wheatstone, vai aparecer um resultado muito legal que mostra que a ponte de Wheatstone tem muita vantagem quando o R é muito pequeno, que é um dos objetivos da aula. Lembra que eu falei lá no comecinho? Como é que eu meço coisas resistores muito baixos? Por lei de Ohm é difícil. Vamos dizer, V sobre I. Porque se o resistor é muito baixo, a corrente é muito grande e o V é muito pequeno. Então é difícil medir os dois. Mas pela ponte de Wheatstone eu consigo. E se você propagar incerteza, mais ainda, cuidado que aqui eu contei. Você pode propagar incerteza, mas o valor nominal dela não é o principal. O que é interessante é o valor da incerteza dividido pelo valor da resistência, ou seja, incerteza relativa. Faça um gráfico de incerteza relativa, percentual ou não, só multiplicar por 100, em função da resistência da lâmpada. E vocês vão ver quanto mais baixa a resistência da lâmpada, melhor é o Wheatstone. Estou vendo aqui um gráfico do meu lado, dá direitinho sobre isso. Então, uma análise bem interessante que sai desses mesmos dados. Ô, professor, outra coisa é que os valores das incertezas deram, tipo, bem grandes. Isso é para dar mesmo? Não. Não. Não, depois a gente corrigiu o Havas, deu menorzinho. Tá, já resolveu aí, então tá. Boa. Não deu tão grande assim, mas também não deu. Teve uma diferença ali entre a lei de Wheatstone e da lei de Ohm. Tá bom, isso sim é verdade, dá diferente. Mas o intervalo entre os valores achados pela lei de Ohm foi um pouco maior do que pela lei de Wheatstone. Sim, correto. Tá. Pelas minhas contas, pela ponte de Wheatstone dá em torno aí de 1,5%, e por Ohm vai de 2% a 8%.
Já a incerteza relativa percentual, estou dizendo. Beleza. Professor, uma dúvida aqui, que nas videoaulas lá que o senhor publicou, algumas você colocava o circuito em uma certa disposição lá dos resistores, e outras era em outra disposição. Não sei se você comentou isso na outra live, mas tem alguma diferença prática? Ou Não. meramente estética? Não, é aquela relação, um R sobre o outro, é a mesma. Uhum. Quer dizer, é a mesma não, desculpa. Para cada geometria tem uma específica, mas a dedução é a mesma. O que você vai mudar em umas pontes na prática? Vamos lá, nós estamos usando uma ponte que a gente chama de uma ponte de um braço só, vamos dizer, de um quarto de ponte. Só um elemento varia, que é a lâmpada. Existem pontos que 2 elementos variam. Então, é um de meia ponte, de meia, vamos dizer, dois fixos e 2 móveis, 2 variáveis. Tem pontos que os 4 variam. Então, qualquer um dos 4 que mexer, já altera o equilíbrio. Tá? Mas uma vez definido quem que é o 1, 2, o 3 e o 4, acabou, a equação é a mesma, é definida. Então, cada aula que eu dou, eu monto, seja R1, 2, 3, 4, eu vou trocando. Para cada aula que eu dou, eu faço a conta diferente. Então, o bom de você ter 2 fixos, como a gente faz, é que eu consigo brincar com eles. Faço um muito maior que o outro, ou muito menor que o outro, e consigo medir resistência muito baixa ou resistência muito alta. Consigo de desde miliohm a gigaohm, se eu quiser. Basta ajustar aqueles 2 fixos. Entendi. Professor, uma última dúvida, que é aquela fórmula que o senhor passou para calcular a incerteza da resistência do resistor 2, na lâmpada, no caso, pela ponte de Wheatstone, que é aquela U2, raiz de R4 sobre R3 ao quadrado. Tá. Essa fórmula, ela muda dependendo da disposição do circuito, ela é sempre constante? Não, muda. Por quê? Porque tem 3 termos nessa raiz quadrada, que é a derivada da função em relação a R1, depois o R2, o R3, o R4, sei lá quais são, 2, 3, 4. Uhum. Então, nesse caso que vocês estão vendo aqui, eu tenho R1 igual a uma mistura de 2, 3, 4. Porque o R1 é a lâmpada. Se eu tivesse colocado o R2 a lâmpada, eu teria que trocar esses numerozinhos. Tá? Então, nem sempre é o mesmo... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui disso aqui. Deveria ter uma imagem aqui, né? De acordo com quem você coloca como 1, 2 ou 3, muda um pouco a equação. Acho que aqui eu tenho teoria. Tá, aqui deixa eu tentar compartilhar assim. Não, pera, se eu compartilhar assim vai dar problema. Eu não gosto de fazer assim, não. Deixa eu voltar isso aqui, senão... Tá lento hoje. Ei, caramba, tá ali. Mais um, vamos lá. Achei aqui aulas, Wheatstone. Teoria, vamos ver se isso aqui dá certo. Dá. Deixa eu compartilhar. Aí vai. Nesse circuito aqui, ó, eu tenho R1 aqui em cima, 2 aqui em cima, 3 aqui em cima, 4 aqui em cima. Onde eu coloquei a lâmpada, não sei, mas eu sei que nessa configuração, a gente até pode ver aqui, ó, imagina que isso aqui é o traço de divisão, R1 sobre R3 igual a R2 sobre R4. Aqui. Se tivesse colocado 1, 2, 3, 4, seria 1 sobre 2, 4 sobre 3. Então, de acordo com como eu monto isso, eu tenho essa expressão aqui. Tá?
Só que ela vai me levar, nesse meu caso aqui, ó, R2, que é a minha lâmpada, nesse caso aqui que eu estou usando, eu estou chutando aqui que R2 é a lâmpada, e sei lá, o R1 é variável e o 3 e o 4 são fixos. Nessa configuração, a minha função, que dá R2, tem 3 variáveis, R1, 3 e 4. Então, eu vou derivar essa expressão aqui em relação a R1, depois em relação a R3, depois em relação a R4. Se eu tivesse outra configuração, se eu até tenho ela aqui, peraí. Deixa eu ver se é a mesma. Não é a mesma, é a mesma. É a mesma. Muda que um está em losango, o outro está em... Tá, só mudei o losango por retângulo. Tá, beleza. Mas não mudei a sequência delas. Continua sendo 1 sobre 3 igual a 2 sobre 4. E se mudasse a sequência, já iria mudar a conta toda, né? Muda a conta toda, muda a expressão, aí muda as derivadas. Não muda a lógica. O raciocínio é exatamente o mesmo. Por isso que você não pode decorar, a ponte sempre é isso sobre isso. Não é assim não. Eu posso colocar onde eu quiser o elemento variável, onde eu quiser o elemento que eu posso ajustar, onde eu quiser os fixos. Sem problema algum. Só que uma vez colocado, amarrou a ponte. Tá, então tem que ter esse cuidado. Professor, uma última coisa só que eu queria saber, não sei se você comentou em algum vídeo, sobre a incerteza da década de resistores. Tá, aqui nós assumimos como... 5 ohms. 5 ohms, não é isso? Ah, beleza. Tá, mas foi assim, por preguiça. Por quê? Porque o último algarismo, o primeiro algarismo dela, vai né, de 0 até 10, até 9, não varia muito. Então, eu assumi como metade dela. Tá, porque esse algarismo da unidade não é muito significativo, não. Você mexe e nada muda. Ou pouco muda. Se fosse, tipo, do jeito mais correto, seria meio ohm. A metade da menor medida, assim. Poderia ser meio ohm, isso. Mas não obrigatoriamente. Imagina que, por exemplo, eu consiga medir com a casa da unidade. Então, eu vejo lá, olha, 523 é um valor que está quase ajustado, 24 está quase, 25 está quase, 26 já começa a mudar. Opa, então, peraí. Está entre ali 23 e 26, então eu posso botar 1 ohm de incerteza. Entendi. Tá? Não, mexe qualquer coisa que não muda. Então, 5 ohms, que é a metade. Não, se eu mudo de 425 para 426, já dá diferença? Opa, meio ohm. Quem fala isso é a hora de você medir. O experimentador, brincando ali com o experimento, fala, olha, eu estou vendo uma altíssima sensibilidade. Não, estou vendo que esse aqui não mexe para nada, não serve para nada. Então, você decide na hora. Como eu falo, você vai atribuir, porque afinal você que está medindo, você é o que mais sabe da medição ali, porque você que está na linha de frente, então você vai atribuir qual que é essa incerteza, baseado no que você está vendo, não o que você deseja ou o que você leu, mas o que está acontecendo na tua frente. Meus palavras, tá, é só ser honesto com o que você está vendo, só isso, e ter coragem. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, estou vendo, mas eu acho que está errado. Não, é isso mesmo, você está vendo, assume, está certo, tenha coragem, faça o que você está vendo, seja honesto. Só isso. Tudo bem, João? Fechou, professor. Tá barulho aqui. Tá. Professor, só queria perguntar mais uma coisa sobre o resumo estruturado. Não sei se você comentou isso na última live também, mas em que parte que ele tem que ficar do relatório? No comecinho, no final? Ou no começo, no abstract, bem no comecinho. Tá, beleza. Tá. Bom, ó, o que é um resumo estruturado? Tá? É um que tem estrutura. Bom, então qual que é a estrutura? Então vamos lá. Tem que ter tudo num resumo. Pô, como é que coloca tudo num resumo? Escreve pouco. Então, qual que é a estrutura? Primeiro, você tem que ter um contexto. Para que serve ponte de Wheatstone? Para que serve medir resistores? Para que serve fazer essas coisas? Uma coisa geral. Nesse contexto tem um problema.
Olha, é muito bom medir resistor, mas quando ele é muito pequeno, não dá certo. Ou tem um problema. Aí tem uma proposta de solução, que é o objetivo. Então, eu vou fazer isso. Ou seja, você tem, vamos por assim, várias linhas. Primeira linha, um contexto, segundo, um problema, o terceiro, o teu objetivo. Depois você parte para a metodologia, como você vai fazer isso, resultados e conclusão. Tudo isso está no resumo, com 10, 12 linhas. Detalhes você não coloca, detalhes está no texto. Pensa como um cara de marketing, você tem lá em 10, 12 linhas que vendeu o teu produto. Porque se o cara lê e fala, não gostei, acabou. Ele não acessa o relatório completo. Então é aquele texto curto que você tem que chamar a atenção do teu leitor, mostrar que o teu trabalho é bom, que merece ser lido, que vale a pena investir naquilo. É um pitch escrito, vamos dizer assim. Tá, então, o resumo estruturado não é nem um pouquinho fácil de fazer. Tá? Então, você tem que ter tudo nesse pequeno. Então, não é trivial fazê-lo, não, de jeito nenhum. Tanto que, na prática, como é que você faz um trabalho, geralmente? Tá? Bom, você tem uma ideia, tá? Começa a tirar os dados. Você analisa, conclui e fala, cheguei aqui onde eu queria, legal. Então, o que você faz? Aí, depois que você chegou onde você quer, que você vai escrever a conclusão, depois você volta para a análise dos dados, você analisa e conclui. Aí você precisa de uma introdução para justificar isso. Então, você monta a introdução. Aí depois você descreve os métodos. Depois você vai fazer o resumo. E as referências você vai colocando conforme você vai... Então, o trabalho nunca é feito assim, de maneira linear. Vou escrever um título, agora vou colocar o resumo. Não, isso aí é o produto final. Na prática, você começa geralmente pela conclusão. É isso que eu sou capaz de concluir com esses dados. Então, vou montar agora uma estrutura, um trabalho, um relatório, um artigo, porque esse é o teu conteúdo principal, essa é a tua conclusão, teu resultado. Com base em quê? Análise. Quais são os dados? São esses. Qual que é o contexto disso? Introdução. Com qual método? Metodologia que você vai montando. Então, o resumo costuma ser a última coisa a fazer. No caso de vocês aqui, eu quero que vocês treinem essa questão de ser concisos. Imaginar tudo em poucas linhas. E não é fácil. Estou indo num congresso semana que vem que eu tenho que falar em 5 minutos. Falei, achei saco, mas fazer o quê? Tem que dar um jeito de 5 minutos falar tudo. Falar tudo, ou seja, pelo menos deixar o meu leitor com vontade de perguntar, de ter dúvidas, de querer saber mais. Então, eu vou ter que montar um texto para falar em 5 minutos, e não em 40 minutos, como eu gosto, de forma que ele fique com curiosidade ou vontade de falar, nossa, quero saber mais. Então, agora você me escreve. Pronto. Entre em contato. Então, a mesma ideia, não estou buscando um investidor, né? Não é um reality show aí de empreendedorismo, é um trabalho científico. Agora, se eu falar 5 minutos e não falar nada, morreu o trabalho. Todo o meu trabalho que eu queria fazer não vai ter fruto. Acabou. Ninguém vai perguntar, ninguém vai se interessar, vai falar, que saco, isso aí não quero saber, não. Eu vou ter que agora montar de algum jeito que põe algumas coisas interessantes, que chame atenção, que dê respostas ao que o cara eventualmente poderia perguntar já. Então é toda uma arte de montar isso aí. Não é fácil, não. Vocês vão ver. Professor, desculpa a curiosidade, mas qual que é o tema desse seu trabalho que você vai apresentar? Projeto Física Gamificada. Eu tenho que falar todo o que eu fiz em 5 minutos. Nossa Senhora. Eu não posso falar de cada aula, não faz sentido. Eu tenho que falar de ideias gerais, mas eu tenho que mostrar resultados e dar conclusões. Sem detalhe, mas como é que foi tal aula? Não. Como é que foi tal aula é outra meia hora. Se você quer saber, saímos do congresso e me faz uma chamada aí. Vamos lá, vamos bater papo aqui fazer um meet aí. Então, não posso perder tempo dando detalhe de uma aula.
Tem que pensar em outros aspectos. Considerando que meu público serão professores, não só de física, mas até de física, não todos, é um congresso de metodologia ativa em geral. Então, eu tenho que atrair os físicos pelo conteúdo de física e atrair os não físicos pela metodologia. Em 5 minutos. Então, esse vai ser meu desafio para os próximos dias aqui, montar isso aí. É o mesmo que você vai fazer o resto da vida também, tá? Não se preocupa, não. Conversa de elevador. Encontrou o chefe da empresa no elevador, e aí? Você vai ficar gaguejando, falando bobagem, conversando de coisas inúteis, não dá. É a tua hora de aparecer e ser promovido. Ou a tua hora de vender um produto, a tua hora de apresentar alguma coisa, a tua hora de mostrar para que você serve, para que você veio. Então, essa concisão é importante. Tá, repara que eu não estou nem preocupado com vocês, em especial, em fazer um artigo científico, porque ele tem uma outra estrutura, porque ele tem uma outra, vamos dizer, função. Acho que vocês, como engenheiros, têm que ser mais rápido, mais prático, mais empreendedores, mais direto. Tá? Se não vender a ideia em pouco tempo, não vende mais. Então, aí que eu gosto de colocar agora o resumo, dados, análise de conclusão. Pronto. Ah, só isso? Só que só isso é um monte de coisa. O que faltaria? Descrever como você chegou naqueles dados, metodologia, e por que você usou aqueles dados, por que aquela análise, metodologia, e em que contexto isso se encaixa. Introdução. E depois, o que se sabe sobre o assunto, as referências, vem colocando para dar reforço às suas ideias. Quer dizer, construindo uma ideia, um raciocínio com base na comunidade. Então, essa é a estrutura. Agora, um artigo científico tem uma outra função. Um trabalho num evento científico tem outra função. Uma reunião com o chefe é diferente. Uma reunião no elevador, que não é nem reunião, é outra ideia. Então, essa agilidade é importante. Esse discernimento do que é essencial, do que é atrativo, do que é o que vai chamar a atenção. Senão, morreu por ali teu assunto. Tem graça. Ô, professor. Oi. A gente achou as incertezas, né, tanto da ponte quanto da lei, e a gente só vai poder concluir que a da ponte é a melhor, né, fazendo o gráfico? Não. É que eu adoro o gráfico. Você vê a tendência de alguma coisa aumentar, diminuir, ter um pico. O gráfico é uma imagem legal. Tem um ditado, ou sei lá se posso falar isso, que o pessoal fala que a tabela é o gráfico que deu errado. Porque quando o gráfico está bonitinho, você faz o gráfico. Quando o gráfico é uma porcaria, você põe uma tabela. Porque a tabela esconde um monte de coisa. Agora, você quer mostrar uma tendência, olha, quanto maior for o R da lâmpada, menor é isso, ou maior é aquilo, gráficos. Mesmo que você não saiba a equação, mesmo você vê uma tendência, nossa, isso aqui está diminuindo muito rápido. Ah, isso aqui diminuiu e estabilizou. Às vezes a tabela não te mostra tanto isso, o gráfico é muito mais, o impacto da imagem é muito maior. Então, não é a única maneira. Mas é uma maneira, eu acho que muito boa de mostrar bons resultados. Se o resultado não é tão bom, você põe na tabela, que aí você esconde um monte de coisa. Isso é um truque que o pessoal usa. Então o pessoal fala que a tabela é o gráfico que não deu certo. São os dados que não estão bons. É um pouco de preconceito, mas tem alguma coisa a ver, sim. Professor, falando de incerteza, a incerteza pela lei de Ohm tem que ser por derivada? Nesse caso, é só uma divisão. Então, você pode derivar por prazer,
É fácil, você consegue, é tranquilo e vai dar certo, ou pegar a equação de divisão direto, que alguém já derivou para você. Então não tem muita graça. Eu gosto de derivar porque eu acho mais chique. Esse gráfico que você fala, tipo, calculou o R2, calculou a incerteza por ponto de Winston e calculou por lei de Ohm. Aí eu não entendi muito bem esse gráfico que o senhor está dizendo. Você já tem esses 3 dados, e aí você tira como? Não entendi muito bem. Então, vamos lá, ver se consigo fazer aqui, ó, sem mostrar a resposta. Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Aí, estão vendo já a tela branca? Já, agora sim. Então, como você falou, você tem aí o R da lâmpada, vamos dizer assim, a incerteza com base em ohm e a incerteza com base na ponte de Wheatstone. Tá, então, você poderia escrever R da lâmpada mais ou menos o ohm, R da lâmpada mais ou menos o ponte de Wheatstone. Tá. O que eu sugiro fazer? Escreve incerteza relativa percentual e incerteza relativa percentual. E faz o gráfico dessas incertezas aqui em função de R e L. Ou seja, quando a lâmpada tem resistência pequena, qual método é melhor? Quando a lâmpada tem resistência grande, qual método é melhor? E aqui no meio o que acontece? Então, esse gráfico aqui ele é bem interessante. Então, aqui ó, eu tenho, vamos dizer assim, as incertezas relativas percentuais, e aqui eu tenho resistência da lâmpada. Tá? Então, você vai ver que aqui nessa região aqui, ó, R's pequenos, os dois valores são muito diferentes. Tudo bem? Tudo bem. Perguntou a Alice. Tudo bem. Mas, professor, esse RL que o senhor colocou, ele teria valores diferentes, né? É um RL calculado pela lei de Ohm e outro pelas pontes de Wheatstone. Não, a lâmpada é uma só. Por que deu diferente a lâmpada? Desculpe, via ponte de Wheatstone e via lei de Ohm? Que é um dos primeiros gráficos lá em cima, né? Que eu falava assim, olha, faz um gráfico de R Ohm versus R Wheatstone. Ah, então a partir do momento que a gente identificou o erro, a gente considera só o correto? Claro, já joga fora, achou o erro, corrige e continua a vida. Entendi, beleza. Tá? Lembrando, a ponte de Wheatstone, você enxerga todo aquele braço. O que ele tem? Lâmpada mais amperímetro. Enquanto que no ohm, você via só lâmpada, só tensão na lâmpada e só corrente na lâmpada. Ponto final. A diferença entre os métodos é um amperímetro que não foi considerado num dos cálculos. Você fez, descobriu o erro, quantificou, corrige e toca a vida. E outro fator que eu posso usar como para desconsiderar pode ser o fato do resistor não ser ôhmico? Não. De não considerar o quê? Peraí, o amperímetro? Não, a lâmpada, a resistência da lâmpada mesmo. Ela não ser ôhmica? Não, o fato dela não ser ôhmico, olha que interessante. Toda dedução de ponte de Wheatstone é feita baseada na lei de Ohm. Quando você deduz lá, o 1 igual ao 2, o 3 igual ao 4, deduz tudo aquilo lá. A corrente é a mesma, está com equilíbrio e tudo mais. Tudo isso é lei de Ohm. Então, o que acontece? Como é que você pode usar um método que foi deduzido com base em lei de Ohm para medir uma lâmpada que não é ôhmica, que não tem resistência constante? Tá? Se você dobra a tensão, a corrente não dobra, você não tem uma relação constante. Então, qual o problema disso? Nenhum. O que vai acontecer é o seguinte: em cada ponto, cada
condição, para cada tensão no gerador, o circuito estabelece uma certa distribuição de corrente, um certo aquecimento do filamento e um certo resistor. Nessa condição, uma vez estabilizado, essa lâmpada tem uma resistência definida. E você pode medir por V sobre I ou por ponto de Wheatstone. Quando você muda a tensão, é como se você tivesse uma outra lâmpada, um outro resistor. Então, cada ponto dessa curva vale a lei de Ohm, mas no conjunto você não tem uma resistência constante. O filamento não tem resistência de tanto. Tá? Não tem lá, por exemplo, deixa eu ver, não é assim, 30 ohms o filamento, não. Depende da condição, ele varia de, tô vendo aqui, de 20 a 70 praticamente. Então, ponto a ponto, vamos dizer assim, vale a lei de Ohm, mas no conjunto, não. O que é a lei de Ohm? Ela fala que, dado aquele objeto que é ômico, a razão V por I é constante. A lâmpada não. Para cada condição, para cada ponto do experimento, o V sobre I, bom, é constante, tá bom? Mas não é o mesmo. Ele muda para cada condição. Então você não consegue definir uma resistência única para a lâmpada em várias situações. Então, pela resistência da lâmpada variar, é por isso que as pontes de Wheatstone são melhores, né? Porque elas conseguem captar melhor essa variância. Não, você também mediu por lei de Ohm. Você botou lá o voltímetro e o amperímetro. Onde vai dar muita diferença? Quanto menor for o R, você vai aplicar lá. Você tem um R muito pequeno, você aplica uma certa diferença potencial. Se o R é pequeno, a corrente é muito grande. Então você precisa de um amperímetro que mede muita corrente, mesmo quando você aplica pouca diferença de potencial. Então você precisa de um voltímetro que mede muito baixa voltagem e uma tensão elétrica, e um amperímetro mede muita corrente. Isso experimentalmente começa a ficar complicado. Na lei de Ohm, não. Você está usando o amperímetro normal, o voltímetro normal, ou resistores normais, para dizer a verdade. E a tua sensibilidade, quão pequenas variações você enxerga, está na ponte. Quanto mais sensível for a ponte, por isso que nós usamos aqui um microamperímetro. Qualquer microampere a mais ou menos, o ponteirinho já girava. Então a sensibilidade da ponte é muito maior do que a sensibilidade do par voltímetro amperímetro. Isso é gritante para resistências muito baixas. E para resistências muito altas também vai dar problema, porque resistência muito alta, você tem que aplicar muita diferença de potencial para passar pouquíssima corrente. Você está do lado oposto do problema. Enquanto na ponte, você vai trocar os resistores e a sensibilidade continua sendo a mesma daquele microamperímetro que está na ponte. Então, a sensibilidade experimental da ponte é muito maior. Quer dizer, ela é mais versátil, mais sensível, claro, um pouquinho mais complexa, mas, bom, tem que pagar um preço, né, pô? Para ter tanta qualidade, algo de ruim tem que ter. Então tem que ter mais elementos. Entendi. É que eu estou perguntando isso porque a gente estava fazendo mais cedo as análises dos gráficos e o gráfico de R-ohm por RW e R-ohm por corrente, eles dão um comportamento que mostra que o resistor não é ômico, certo? E aí eu estava tentando fazer uma ligação disso com o fato da ponte de Wheatstone ser melhor para medir as resistências, mas não tem muito a ver, né? É só para comprovação que não é resistor ômico. É só. O que eu quis é colocar esse incômodo. Eu estou usando um resistor não ômico, uma lâmpada, estou medindo ela com um princípio ômico. Então eu só queria gerar essa instabilidade e mostrar que a lâmpada, vamos dizer, aí tem um efeito, talvez se você continuar teu raciocínio, você vai chegar.
Por que o R da lâmpada muda? Tá? Porque de acordo com a corrente que passa, ela vai dissipar calor. A dissipação por efeito Joule tem um efeito de I ao quadrado. Não sei se você lembra lá, um RI quadrado, depende da corrente. Assim como no chuveiro elétrico. E então, esse fator corrente ao quadrado muda a resistividade, para dizer a verdade. Tá, muda a temperatura, muda a resistividade e muda a resistência. Então, tem uma relação matemática um pouco mais formal do que isso. Nós não fizemos essa abordagem. Tá? Nós temos uma outra montagem de ponto de Whitson no laboratório que faz isso. Você bota lá um bloco de cobre, um fio de cobre, na verdade, dentro de água quente e mede o resfriamento dele. Aí você associa exatamente corrente com temperatura e ponto de Whitson. Então você consegue, só que o fio de cobre é um resistor ôhmico simplesinho, então eu quis abordar um outro aspecto. E é mais fácil medir com a lâmpada também. Então, foi uma metodologia diferente que eu usei, só isso. Nem melhor, nem pior. Eu fui para um outro lado. Entendi. Não, foi bom, até gostei de ver o gráfico tudo. Obrigado, professor. Então, esse é um gráfico que vocês não costumam ver no Halliday, não costumam ver, porque é não ôhmico. Só que ele é um mundo real. Esse comportamento linear acontece não só na eletricidade, mas na mecânica. Tem uma região que chama-se elástica, uma região linear. E uma outra região que não é elástica, que não é linear. Em materiais, em eletricidade, em um monte de coisa. Então, nós vimos um fenômeno aí que, talvez se você pegue variações muito pequenas de tensão, até isso aí dá uma reta. Mas começou a variar muito a tensão na fonte, tanto que a lâmpada acende, inclusive. E eu quis deixar aquelas fotos da lâmpada acendendo, mesmo não tendo conseguido medir, porque meu amperímetro ia até, acho, 200 miliamperes. Quando a lâmpada acende, quando eu botei muita diferença de potencial, a corrente era muito grande. Eu tive que falar, vou parar de medir, porque senão vou destruir meu instrumento. Eu só mantive tirando foto, para mostrar que aquilo estava aceso. Quer dizer, sempre esteve aceso, mas nós não enxergávamos porque era infravermelho. Então, foi uma... E, professor, falando um pouco do gráfico aí, do R1 por RW, nesse gráfico a gente consegue encontrar um erro sistemático, não consegue? Sim, que vai aparecer lá no coeficiente linear. Sim, só que na hora de analisar a tabela, né, os valores da resistência da ponte de Wheatstone, com os valores pela lei de Ohm lá, se a gente faz essa diferença, a gente não encontra esse valor do erro. Tá, você encontra em média, tá? Não exatamente. Ah, sim. Ah, tá. Tá? Não é que eu não sei como é que é, não é 2,3 para cada pontinho. Um é 3, outro é 2,5. Em média. E como é que eu falo em média? Qual foi o teu coeficiente de correlação da tua reta? Não foi lá 0,99 alguma coisa? Sim. Ou seja, é uma reta muito boa. Então, em média, é um erro sistemático. Mas ponto a ponto, vamos dizer, quando eu coloquei na lei de Ohm, na lei de Wheatstone, na ponte de Wheatstone, o valor lá, por exemplo, 475, poderia ter sido 6 ou 4, eu coloquei 5 porque eu quis o 5, porque eu achei que era melhor. Mas poderia variar um pouquinho ali. Isso ia refletir um valor do R1 diferente. Quando eu medi com o voltímetro com o amperímetro, sempre tem mais certeza. Então, todas essas incertezas me mostraram que, em média, a diferença é aquele 2,3 ohms. Mas não é ponto, não é para todos os pontos. Alguns têm mais, outros têm menos. Como todo mundo experimental é assim. Ah, tranquilo, então. Tá? Professor, só para confirmar uma última coisa que o senhor comentou no começo da live, que a incerteza relativa pela ponte de Wheatstone seria mais ou menos 1,5%, né? E pela lei de Ohm era um intervalo entre alguma coisa e 8%? Isso, eu tinha que ir de 2 a 8,5%. 2 a 8,5%, beleza.
É isso, bateu? Da ponte de Wheatstone, sim, mas da Legion eu não vi ainda. Mas eu imagino que tenha chegado perto. Ela é um pouquinho maior que a de Wheatstone. E lá para R baixo, os primeiros R's, ela é bem maior. Beleza. Valeu, professor. Tá? Bom, o que mais, pessoal? Tranquilo? Podemos encerrar? Por mim, tudo certo. Acho que sim, professor. Então tá jóia, então, pessoal. Deixa eu então encerrar aqui, ou parar a gravação. E a gente continua depois. Se eu fechar aqui, ó. Então, chega. Stop.